eu descobri que meu casamento acabou por causa de um convite de chá de bebê, e ele não era meu. Quando vi o envelope dourado na caixa de correio, meu estômago virou. Eu reconheci a letra da minha mãe antes mesmo de abrir. Minhas mãos tremiam. Eu rasguei o lacre. Chá de bebê de Laura e Rafael. Eu li uma vez, depois outra, como se as letras fossem mudar. Rafael, meu ex-marido, minha irmã. Senti minhas pernas falharem e sentei no chão da sala. O papel era caro, perfumado, com um laço de cetim, delicado, bonito demais para anunciar o fim da minha dignidade. Ele tinha terminado comigo poucas semanas antes. Você está distante, Marina. Fria? Nosso casamento perdeu a leveza. Eu perguntei. Tem outra pessoa? Ele respondeu olhando nos meus olhos. Não, é só você que mudou. Eu acreditei. Eu me culpei. Eu pedi desculpa por coisas que nem entendia. Agora eu segurava aquele convite e sentia algo diferente da tristeza. Raiva. Laura estava grávida. Grávida? Eu fiz as contas. 1, 2, 3 vezes. Não fechava. Se já tinha chá marcado, se a barriga já aparecia nas fotos que minha tia postava com legenda felicidade transbordando, então isso começou quando? Porque na versão que Rafael me contou, ele só se aproximou dela depois do término. Depois, mas as datas não batiam, e foi aí que tudo começou a desmoronar dentro de mim. Lembrei das vezes que Laura aparecia de surpresa, das risadas na cozinha que paravam quando eu entrava, de Rafael dizendo, você implica demais com sua irmã. Minha mãe reforçando. Você anda muito estressada, Marina. E aquela frase que agora ecoava diferente. Você está fria. Eu nunca fui fria. Eu estava exausta. Exausta de trabalhar enquanto ele se encontrava. Exausta de pagar contas. Exausta de segurar tudo sozinha. Mas fria. Ou alguém precisava que eu parecesse fria para justificar o que estava fazendo? Eu devia ter percebido. Os olhares. Os silêncios. As coincidências perfeitas demais. Porque aquela gravidez não era só uma surpresa. Era uma linha do tempo impossível. Era um roteiro que eu não tinha autorizado. Era a sensação de que eu estava dormindo ao lado de alguém que já estava me substituindo. Vocês já sentiram que eram a única pessoa que não sabia da própria história? Porque quanto mais eu pensava, mais parecia que meu casamento não terminou semanas atrás. Ele vinha sendo desmontado há meses. E o que eu descobri depois daquele convite foi a prova de que isso não era apenas traição. Era plano. Se eu pudesse voltar no tempo eu teria percebido. Porque Laura nunca quis só atenção. Ela queria o meu lugar. Desde pequenas era assim. Laura tem talento. Laura é sensível. Laura sente tudo muito forte. E eu? Marina aguenta. Laura fazia balé 3 vezes por semana. Minha mãe nunca perdeu uma apresentação. Flores, fotos, aplausos. Na minha formatura do colégio, ninguém apareceu. Liguei da porta da escola. Vocês estão vindo, né? Silêncio. Depois a voz da minha mãe. Ai, filha, confundimos com o ensaio da Laura. Confundiram minha formatura com o ensaio. Depois a gente comemora, ela disse. Nunca comemoramos. Quando Laura perdeu o Enem porque saiu na noite anterior, a casa virou luto. Ela está sob muita pressão. Minha mãe chorava. Juventude é difícil, meu pai suspirava. Pagaram cursinho. Faculdade particular. Terapia. Ela largou tudo no 2º ano. Preciso me encontrar. Ninguém questionou. 2 anos depois, eu passei numa universidade pública. Nota alta. Fui para casa tremendo, celular na mão. Mãe, eu consegui. Ela olhou rápido. Que bom, filha. Só isso. No mesmo dia pagaram uma viagem para Laura arejar a cabeça. Eu devia ter percebido aquele detalhe. Laura não queria só ser cuidada. Ela queria o que era meu. Minhas amigas começavam a sair mais com ela. Minhas roupas sumiam. E meus namorados? Um deles terminou comigo dizendo: você é muito fria. Anos depois, Rafael repetiu exatamente a mesma frase. A mesma. Como se alguém tivesse ensaiado. E foi aí que tudo começou a doer diferente. Quando Rafael terminou comigo, Laura estava na minha casa quase todos os dias. É bom você ter companhia, ela dizia, sorrindo. Marina anda muito estressada, minha mãe completava. Ela tinha a chave reserva. Sou da família, ela dizia, entrando sem bater. Hoje eu me pergunto, companhia para quem? Vocês acham que isso é paranoia ou padrão? Porque quanto mais eu lembro, mais parece que esse plano começou na infância. E talvez meu casamento tenha sido só o prêmio final. Eu vou contar o que comecei a descobrir dentro da casa que eu pagava. E acreditem, ficou impossível ignorar.
Eu passei anos achando que tinha azar no amor, mas não era azar. Era alguém trabalhando contra mim. No colégio tudo começava leve. Risadas, planos bobos, mensagens de madrugada. Até que mudava. Você andou falando mal de mim? Como assim? A Laura me contou umas coisas. Meu sangue gelava. Outro terminou dizendo: você zomba dos meus sonhos pelas costas. Eu nunca fiz isso. Eu me defendia. Explicava. Chorava. E eles me olhavam como se eu fosse calculista. Anos depois, numa conversa descuidada, uma amiga soltou. Mas a Laura só queria proteger eles. Proteger? Foi aí que tudo encaixou. Laura chamava meus namorados para conversar. Sozinha. Eu amo minha irmã, mas ela é instável. Ela pode ser fria quando se sente ameaçada. Só toma cuidado, tá? Sempre com voz doce. Olhar preocupado. Depois, quando eles terminavam comigo, ela me abraçava. Eu sabia que ele não era para você. Eu nunca contei aos meus pais. Já sabia a resposta. Você entendeu errado. Quando o Rafael terminou comigo usando a mesma palavra, fria, meu estômago virou. O mesmo roteiro. E Laura estava na minha casa quase todos os dias. Quero aproximar a gente, ela dizia. É bom você ter companhia, minha mãe reforçava. Ela tinha a chave. Quantas vezes entrou ali enquanto eu trabalhava? Quantas conversas aconteceram na minha cozinha? Teve um dia. Cheguei mais cedo. A porta entreaberta. Risadas. Entrei. Eles estavam muito próximos. Quando me viram, silêncio. Rápido demais. Ensaiado demais. Oi, mana. Ela sorriu. Rafael desviou o olhar. Na época, ignorei. Eu confiava. Hoje, aquela cena me persegue. Talvez minha casa não tenha sido só cenário. Talvez tenha sido o laboratório da minha substituição. Vocês acham que isso é coincidência ou padrão? Porque quando eu comecei a mexer onde ninguém queria que eu mexesse, eu encontrei algo que não dava mais para ignorar. E foi ali que a mentira deixou de ser suspeita. Eu abri mão do meu sonho de casamento para construir aquela casa. E talvez ali tenha começado o maior erro da minha vida. Nada de resort, nada de lua de mel fora do país. Depois a gente viaja, Rafael dizia. Eu acreditava. Vestido simples. Salão pequeno. Enquanto minhas amigas postavam fotos na praia, eu comparava preço de piso. Se a gente economizar aqui, dá para adiantar a entrada. Eu falava planilha aberta. Você pensa em tudo, ele respondia, confortável demais. Cada parcela era calculada. Cada móvel escolhido com suor. Aquela casa não era só um imóvel. Era a prova de que eu conseguia construir algo sozinha. Meus pais não ajudaram. Estamos apertados, filha. Meses depois investiram no terceiro negócio da Laura. Agora vai dar certo, minha mãe dizia. Nunca dava. Mas eu engolia seco. Porque eu tinha minha casa. Plantei as flores do quintal. Escolhi a mesa grande para receber a família. Que ironia! Laura começou a aparecer mais. Nossa, que sonho! Ela passava a mão pela bancada da cozinha. Um dia eu quero algo assim. Eu vi admiração. Hoje vejo cálculo. Pequenos detalhes começaram. Um copo fora do lugar. Um perfume diferente no banheiro. Rafael mudando hábitos que eram só nossos. Você está paranoica, ele dizia. Nada gritava traição. Mas tudo sussurrava invasão. Eu já não me sentia confortável na minha própria sala. Quando ele terminou, foi frio. Acho melhor cada um seguir seu caminho. E a casa? Perguntei. Fica pra você. Sem discutir. Sem insistir. Rápido demais. Como se ele já tivesse outro endereço. E talvez tivesse. Porque semanas depois, numa reunião de família, sentaram todos à minha mesa. Minha mãe respirou fundo. A Laura vai precisar de estabilidade agora. Eu senti o estômago cair. Não era só traição. Era estratégia. E o que eles me pediram naquela noite? Foi quando eu finalmente acordei. Eu descobri que minha família já sabia da traição antes de mim. Minha mãe ligou. Venha hoje à noite. É sério. A voz calma demais. Controlada demais. Precisamos conversar como família. Eu ainda acreditava nessa palavra. Quando cheguei, o portão estava aberto. A luz da sala acesa. Meu pai sentado, rígido. E então eu vi Laura, ao lado dele. Mão na barriga. Rafael na outra ponta do sofá. Em silêncio. Ninguém levantou. Eu permaneci de pé. Marina, você precisa ouvir com maturidade, meu pai começou. Maturidade. Ou seja, aceite calada. Minha mãe segurava a mão da Laura como se ela fosse a vítima. Laura respirou fundo. Eu e o Rafael estamos juntos. Eu só perguntei. Desde quando? Eles trocaram um olhar. Já faz um tempo, Rafael respondeu baixo. Um tempo. Sem data.
sem desculpa. Então minha mãe disse: nós já sabíamos. Não queríamos que você sofresse antes da hora. Antes da hora? O coração não se controla, meu pai completou. Coração. Como se eu fosse um detalhe inconveniente. Você precisa aceitar. A família vai crescer, minha mãe disse, olhando para a barriga dela. Crescer. Falavam de enxoval, de nome, de quarto decorado. Eu estava ali, invisível. Não faz drama, Marina. Seja forte. Pense no bebê. Rafael não me olhou uma única vez. Eu saí com as pernas tremendo. Naquela semana, ele se mudou para a casa dos meus pais, para o quarto ao lado do da Laura, como se meu casamento tivesse sido um rascunho. Vocês conseguem imaginar descobrir que todo mundo sabia, menos você? Naquela noite eu perdi mais que um marido. Perdi qualquer ilusão de proteção. Mas o pior ainda estava por vir, porque dias depois a humilhação deixou de ser privada, e eles tentaram me apagar da própria história. E foi aí que eu parei de ser a filha compreensiva. Eu descobri que tinha sido oficialmente apagada por uma foto. Não foi ligação. Não foi conversa. Foi no grupo da família. A imagem dele sorrindo. A mão dele na barriga dela. Legenda da minha mãe. Nosso milagre está a caminho. Milagre. Corações subindo. Palmas. Tão lindos. Eu sempre soube que combinavam. Deus escreve certo por linhas tortas. Linhas tortas. Eu ainda era casada no papel. Mas ali, eu já tinha sido substituída. Horas depois, minha mãe me marcou. Agora precisamos estar mais unidos do que nunca. Unidos. Saí do grupo. Mas não adiantou. Dias depois, a campainha tocou. Laura, posso entrar? Entrou sem esperar. Olhou minha sala devagar. Passou a mão pelo encosto do sofá. Sentou. Quero que você seja madrinha. Eu ri. Seco. Você está me ouvindo? Somos família, mana. Pela janela vi o carro do meu pai. Depois o de Rafael. Eles desceram juntos. Era teatro. Meu pai entrou primeiro. Precisamos falar do futuro. Minha mãe completou. O bebê precisa de estabilidade. Eu já sabia. Pensamos que talvez essa casa pudesse ajudar eles no começo. O ar sumiu. Ajudar como? Minha voz quase falhou. Silêncio pesado. Não era sobre perdão. Não era sobre reconciliação. Era sobre posse. Eles já tinham decidido algo. Sem mim. E envolvia exatamente o que eu construí com cada centavo. Foi ali, na minha própria sala, que eu percebi. A celebração era só o início. A guerra estava começando. E vocês vão entender o tamanho da audácia deles. Eu não perdi meu casamento. Eles tentaram me expulsar da minha própria vida. Meu pai nem sentou. Apoiou as mãos na minha mesa, 12 parcelas pagas por mim. Vocês não têm filhos. Essa casa é grande demais para você. Grande demais. É perfeita para eles começarem a família. Eles? Rafael em silêncio. Confortável. Laura acariciando a barriga, dona do espaço. Então veio o golpe. Facilita o divórcio. Abre mão da sua parte. Ninguém precisa brigar. Facilitar. Queriam que eu saísse com uma mala e silêncio. Você é forte, recomeça, minha mãe disse. Eu respondi. Não. O ar mudou. Como assim não? Meu pai endureceu. Eu não vou abrir mão da minha casa. Já decidimos. Laura começou a chorar. Ela está me estressando. Isso faz mal pro bebê. Agora eu era risco à gravidez? Eu paguei cada parcela, enquanto eles bancavam os negócios fracassados dela. E eu era egoísta? Rafael finalmente falou. É só uma casa. Só uma casa. Eu olhei ao redor. A parede que eu pintei. O quintal que eu cuidei. Só? Nos dias seguintes, veio a pressão organizada. Tias falando de perdão. Áudios da minha avó sobre união. Primos dizendo que eu precisava amadurecer. Até no trabalho comentavam da linda história de amor. A narrativa estava pronta. Eu era amarga. Mas algo clareou. Sempre foi assim. Laura queria. Eles executavam. Eu cedia. Dessa vez, o preço era minha existência. Se eu cedesse, eu desaparecia. E pela primeira vez eu não senti culpa. Senti força. Enquanto eles ensaiavam a versão perfeita, eu reunia provas. Mensagens, datas, conversas apagadas. Eu não seria mais a vilã. Eu seria a única disposta a expor a verdade. Eles acharam que eu ia ceder. Erraram. Dessa vez eu não fui pressionada. Eu pressionei de volta. Enquanto diziam que eu estava colocando o bebê em risco, eu reunia provas. Mensagens apagadas. Datas que não batiam. Conversas que desmontavam a versão de amor inevitável. Entreguei tudo. Você vai destruir essa família, minha mãe chorava. Casa se reconstrói, família não, meu avô repetia. Engraçado.
Ninguém falava da traição. Ninguém falava da tentativa de me expulsar. Rafael tentou me intimidar. Você vai se arrepender. Dias depois, a bomba. Ele foi demitido. Investigação interna. Desvio de dinheiro. Relatórios alterados. A imagem dele, que já estava rachada, quebrou de vez. E pela primeira vez não era eu a errada. O processo seguiu. Decisão do juiz. Vender a casa. Divisão justa. Sem pense no bebê. Sem chantagem. Justiça. Doeu entregar as chaves. Mas doeu menos do que me anular. Com minha parte, comprei uma casa menor. Simples. Silenciosa. Minha. Enquanto isso, soube que o dinheiro dele mal cobriu dívidas acumuladas. Que a casa dos meus pais ficou pequena. Que as brigas são constantes. Eu ouvi tudo. E não senti culpa. Me afastei. Bloqueei. Silenciei. Meses depois, fui promovida. Voltei a estudar. Conheci alguém que não compete comigo. E então entendi. Eu nunca fui fria. Eu só parei de aceitar migalhas. Eles queriam que eu entregasse a casa para sustentar uma mentira. Eu vendi a casa. E destruí o roteiro que escreveram para mim. Hoje, quando tranco a porta da minha nova casa, eu sei quem eu sou. A mulher que disse basta. E eu te pergunto, você teria feito diferente? Foi vingança? Ou justiça? Ou talvez, karma?